Dilma Rousseff, que hoje também é senadora do PT pelo Paraná, está aqui no Palácio do Planalto. Outros ministros como Miguel Rosseto, Isabela Teixeira, a presidente da Caixa, Miriam Belchior, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o ministro da Educação, vários integrantes aqui do primeiro escalão do governo até então vieram acompanhar a presidente Dilma Rousseff. A gente fala até então, lembrando que hoje já houve uma edição extra do Diário Oficial comunicando então a exoneração de todos esses ministros, e o primeiro da lista é um que nem chegou a ser ministro, o ex-presidente Lula, né, que teve toda aquela polêmica de se poderia ou não assumir a Casa Civil, mas hoje na lista de exonerações ele aparece em primeiro lugar. E agora ali o pessoal começa a se arrumar, os jornalistas, principalmente os fotógrafos cinegrafistas, acabam pedindo para que se abra para a imagem, porque todos, é claro, querem ter o melhor ângulo, o melhor registro desse momento da presidente Dilma Rousseff, com aquelas 3 ausências, viu, Raquel, Luciano? 4, na verdade, sem Dilma, sem Cardoso, sem Lula e Jacques Wagner, por enquanto, no Salão Leste. Marcelo, enquanto a gente vem com essas imagens aí, né, aguardando o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, eu queria conversar também, voltar a conversar com a Cristiana Lobo e com a Eliane Cantanhede. Eliane, Cris, na verdade é mais uma situação inusitada essa, né, do governo, né, justamente uma exoneração do ministro que nem chegou a tomar posse oficialmente. Exatamente, né, Cris? O Lula foi sem ter sido, né? Ele é exonerado sem nunca ter tomado posse. E isso mostra que a decisão do Supremo Tribunal Federal de não julgar o caso Lula até o fim foi correta, quer dizer, seria um desgaste inútil do Supremo. Então o Supremo decidiu não julgar o mérito até o fim e deixou o Lula nesse limbo até que, enfim, a própria realidade cuidasse de resolver a questão Lula. Agora, nesse momento no Palácio do Planalto, que a gente está vendo, tem uma simbologia fortíssima, porque você está vendo toda a energia do PT em torno de, enfim, em torno de um fim de era, né? Você vê aí os principais ministros da presidente Dilma Rousseff, os senadores, deputados ligados ao partido, e isso tem, assim, dá um passo, uma sensação de fim de festa, e a gente vai ver daqui a pouco que a grande homenagem acabará sendo, e o grande momento acabará sendo do ex-presidente Lula, que é efetivamente o grande líder do PT. A Dilma Rousseff, na verdade, foi uma circunstância, ela foi episódica na história do PT. É isso, e a gente vê aí pelo semblante aí da bancada toda, a bancada feminina, a bancada masculina da Câmara, do Senado, quer dizer, este fim de era, eu acho que essa é a sensação que eles estão nas conversas que a gente teve ao longo dessa longa noite de votação no Senado. Isso ficava muito evidente. Eu cheguei a perguntar para o senador Jorge Viana onde é que houve o erro fatal do governo Dilma. Ele disse que um processo dessa natureza é como um acidente de avião, não tem uma causa só, são várias causas. Então, a gente viu que o governo Dilma cometeu vários erros, teve erro político, teve erro econômico, teve lava-jato. Então, é um conjunto de fatores que levou a essa decisão. E agora ela é presidente afastada da presidência da República, pode ficar afastada até 12 de novembro, e Michel Temer passa a ser o presidente em exercício da República do Brasil até o desfecho desse processo todo, mudando assim completamente a força política do país, né? O governo virou oposição e a oposição virou governo. Sim. Agora, sabe uma coisa interessante que a gente vê nessa imagem? Muita mulher, né? A gente vê que o Palácio do Planalto hoje está muito colorido pelas mulheres. Muitas mulheres ministras, muitas mulheres na linha de frente do PT, e isso vai mudar muito aí no governo Michel Temer. E aí eu até comento aqui que a gente estava falando, Cris, da ausência de mulheres no governo Michel Temer. Quer dizer, sai uma presidente, que eles gostam de falar presidenta, mulher,
e entra um governo sem mulheres. Então, isso está repercutindo muito essa nossa conversa nas redes sociais, e aqui eu recebo uma mensagem dizendo que a professora, cientista política, Maria Helena Guimarães Castro, que é do PSDB, que foi do Ministério da Educação no governo Fernando Henrique, que foi secretária de Educação também do governo Alckmin em São Paulo, ela será secretária executiva do Ministério da Educação na gestão do DEM, do deputado Mendonça Filho. Agora, vamos convir, né? É bem pouquinho você trocar uma presidenta, aspas, por uma secretária executiva segundo escalão. Faltam mulheres. Ô, Cris. Sim. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Deixa eu falar com o Marcelo Cosme agora, que tem informações sobre essa notificação sobre essa intimação, né, Marcelo? Vanessa. Marcelo, está ouvindo a gente? Voltou? Tinha caído? Oi, Marcelo. Alô, Vanessa? E o Marcelo, daqui a pouco a gente conversa com ele. A gente está com um problema de comunicação. Queria voltar então a conversar com a Cristiana Lobo, enquanto a gente restabelece a comunicação com o Marcelo. Não, pera lá. Marcelo, vamos ver se a gente consegue falar com ele agora. Está ouvindo a gente aqui no estúdio? Liga pro último que está falando comigo. Não, o Marcelo não está ouvindo? Ô, Cris, Presidente Dilma chegando aí, ó. Presidente Dilma chegando. Ali o Ricardo Benzoini também chegando junto com ela. Marcelo, provavelmente eles estariam juntos. E aí a presidente Dilma então com o seu pronunciamento. Vamos acompanhar. Bom dia, senhores e senhoras jornalistas. Bom dia, aqui tem parlamentares, ministros. Bom dia a todos aqui. Eu vou fazer uma declaração à imprensa. Portanto, não é uma entrevista, é uma declaração. Queria, primeiro, dizer a vocês e dizer também a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. E é nesta condição, na condição de presidenta eleita pelos 54 milhões, que eu me dirijo a vocês nesse momento decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro como nação. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro e a Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos. Os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média. A proteção às crianças. Os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas. A valorização do salário mínimo. Os médicos atendendo a população. A realização do sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições
e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é caçada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isso no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar o inocente. Injustiça cometida é mal irreparável. Esta farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem de qualquer natureza. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, atos de governo, atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado 6 decretos de suplementação, 6 decretos de crédito suplementar, e ao fazê-lo ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Tratam como crime um ato corriqueiro de gestão. Acusam-me de atrasar pagamentos do Plano Safra. É falso. Nada determinei a respeito. A lei não exige minha participação na execução deste plano. Meus acusadores sequer conseguem dizer que ato eu teria praticado. Que ato? Qual ato? Além disso, nada restou para ser pago, nem dívida há. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de gestão orçamentária. O Brasil não pode ser o primeiro a fazer isto. Queria me dirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa apenas me destituir uma presidenta eleita pelo voto de milhões de brasileiros, voto direto numa eleição justa. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras.
o golpe, ameaça levar de roldão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido também uma fiadora zelosa do Estado Democrático de Direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais, contra movimentos reivindicatórios, contra manifestantes de qualquer posição política. O maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a vocês, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nesses anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. O destino sempre me reservou muitos desafios. Muitos e grandes desafios. Alguns pareceram a mim intransponíveis. Mas eu consegui vencê-los. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço. Olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia. Aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. Já vivi muitas derrotas e vivi grandes vitórias. Confesso que nunca imaginei que seria necessário lutar de novo contra um golpe no meu país. Nossa democracia jovem, feita de lutas, feita de sacrifícios, feita de mortes, não merece isso. Nos últimos meses, nosso povo foi às ruas. Foi às ruas em defesa de mais direitos, de mais avanços. É por isso que tenho certeza de que a população saberá dizer não ao golpe. O nosso povo é sábio e tem experiência histórica.
aos brasileiros que se opõem ao golpe, independentemente de posições partidárias, faço um chamado: mantenham-se mobilizados, unidos e em paz. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente, que exige de nós dedicação constante. A luta pela democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida. E nós vamos vencer. Esta vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo que há milhões de defensores da democracia em nosso país. Eu sei, e muitos aqui sabem, sobretudo o nosso povo sabe, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar. Muito obrigado a todos. Acompanhamos aí então o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, depois da intimação que depois de ser intimada que ela deve se afastar do cargo de presidente por até 180 dias, muito apoiada ali por parlamentares, deputados, senadores, todo o grande escalão aí do ministério que fez parte do governo dela. Esse escalão, quase todos ministros foram exonerados, com os nomes publicados no Diário Oficial. E aí, portanto, o discurso que ela fez, na entrevista, tocou em vários pontos, né, Raquel? Pois é, ela falou por cerca de 15 minutos, começou 11h15, terminou agora 11h29, falou por cerca de 15 minutos. A gente vai repercutir essa fala da presidente Dilma com os comentaristas Cristiana Lobo e Eliane Cantanhede, que continuam lá com a gente no nosso estúdio em Brasília. Queria que a gente fizesse uma avaliação, Cristiane e Eliane, justamente eu estava querendo perguntar para vocês antes sobre qual seria o tom do discurso da presidente Dilma. Ela falou muitas vezes aí em golpe, né, e defesa da